Capítulo 264. Se o louco significava o início do clube de tarô, então o mundo significava o fim, um final perfeito de um ciclo e sublimação. Klein chamou seu Smurf de o mundo porque esperava que isso o levasse a um belo começo e fim. No futuro, poderei fazer com que o mundo faça pedidos ou faça coisas que não seriam convenientes para mim. Isso reduzirá muito a possibilidade de que minha imagem de Senhor Louco entre em colapso. Com um alter ego, não, um Smurf é realmente o que torna a vida completa. Klein suspirou aliviado e dispensou o mundo. Em seguida, ele espalhou sua espiritualidade, envolveu-se e estimulou uma descida na névoa cinza e voltou ao mundo real. Ele havia deixado o olho todo preto de roságo acima da névoa cinzenta. Afinal, normalmente não poderia usar o item de qualquer maneira, e ele tinha que se preocupar constantemente em tê-lo descoberto por outros ou perdê-lo. Depois de guardar os materiais do ritual de convocação, Klein ergueu os olhos para o luar carmesim que atravessava as cortinas, cheio de expectativa pela reunião do dia seguinte. Quando se tratava de entender a aristocracia, ele acreditava que a senhorita Justiça superaria definitivamente 99% do povo de Luen. E com seu Smurf, o mundo, ele poderia perguntar diretamente a ela sobre a família Pound sem se preocupar em afetar sua imagem de o louco. Claro, isso tinha que ser feito de maneira mais diplomática. Afinal, o detetive Sherlock Moriarty também estava procurando informações sobre a família Pound, e somente com informações suficientes ele seria capaz de realizar uma adivinhação acima da névoa cinza. Ufa! Klein pensou muito antes de relaxar e adormecer. Depois de entrar na névoa cinza, era como se os restos da aura do espírito maligno tivessem desaparecido completamente. Klein dormiu até o amanhecer, mas não viu o sol por causa da fina névoa lá fora. Ele continuou como planejado, indo para o resto das bibliotecas públicas em Backlund, mas não questionou mais os bibliotecários nem mencionou a família Pound. Apenas folheou sozinho os materiais relativos à nobreza. Às 3:20 da tarde, Klein entrou no espaço misterioso acima da névoa cinza antes do tempo. Dentro do vasto e antigo palácio, ele se sentou na cadeira pertencente ao louco. Conjurou o falso mundo no lado oposto da mesa de bronze manchado enquanto se familiarizava com seus gestos. Depois de alguns minutos, Klein tirou seu relógio de bolso e olhou para ele, enviando uma mensagem para a estrela carmesim que simbolizava o sol para se preparar para a reunião. Enquanto esperava, brincou com o olho todo preto e encaixou nele uma corrente de prata. Então, ele o enrolou no pulso direito e o cobriu com a manga. Às 3 da tarde, raios de luz saíram do palácio que parecia a residência de um gigante. Justiça, o enforcado e o sol, cada um projetou uma silhueta borrada tingida de carmesim. Boa tarde, senhor louco tio. Boa tarde. Audrey estava prestes a cumprimentar todos os membros do clube de tarô quando seu olhar de repente caiu sobre a figura sentada no final. Era um estranho vestindo uma túnica preta com capuz. Ele também era ilusório e nebuloso. Isso é, Audrey olhou para o senhor louco com perplexidade e deleite. O clube de tarô voltou a crescer? É Force ou Shield? Não, a altura não corresponde. É outra pessoa? Enquanto Audrey pensava profundamente, Klein recostou-se vagarosamente e disse: Este é um novo membro, Senhor Mundo. Ao mesmo tempo, através de sua visão espiritual aumentada pela névoa cinza, ele descobriu que a cor da superfície da projeção astral do Sol havia se tornado um pouco mais pura, mas ainda não havia atingido os padrões da sequência 8. Seu julgamento inicial foi que o Sol havia digerido completamente a poção Bardo. Olá, Audrey cumprimentou educadamente, examinando curiosamente o novo membro.
Ela rapidamente leu alguns dos detalhes correspondentes através da névoa. Senhor Mundo é uma pessoa reservada. Ele raramente se move e sempre mantém uma cara séria. Eu me pergunto de onde ele é, Loen. Em Tis. Ou um lugar tão misterioso quanto a Cidade de Prata. Audrey assentiu pensativa. Depois de tantas reuniões, ela deduziu uma coisa do fato de que o Sol não conseguia se envolver em suas conversas, isto é, que ele provavelmente não falava a língua Loen e que a informação que ele ouviu provavelmente foi traduzida pelo Senhor Louco. Depois que o enforcado, Alger, e o Sol, Derek, saudaram o mundo respectivamente, ao qual o recém-chegado deu uma resposta bastante fria, Klein olhou para a Justiça e disse: as duas candidatas que você indicou ainda estão sendo examinadas. Vou lhe dar uma tarefa simples. Você pode confiar a elas em seu nome. Isso faz parte do exame. Deveria ser tão rigoroso. Audrey não só não ficou desapontada, como também sentiu que era necessário. Os membros do clube de tarô devem ser rigorosamente selecionados, não é qualquer um que pode se tornar um. Ela pensou com orgulho antes de acrescentar em um tom um tanto culpado, e para mim ser puxada pelo Senhor Louco logo no início mostra que tive sorte, e sorte também é uma qualidade única. Tudo bem, por favor, emita a missão. Audrey deu uma resposta afirmativa. Klein estendeu a mão direita e colocou-a sobre a mesa, mostrando uma foto de Lanevos e sua roupa. Investigue o homem na pintura. Ele está em Backlund. Klein fez o retrato aparecer na frente da senhorita. Justiça. Audrey olhou e viu um jovem com cabelo preto bem penteado e óculos redondos. Ele tinha uma testa cheia. Era uma pintura a óleo colorida, com olhos castanhos provocadores que pareciam anormalmente salientes, e na parte inferior estavam as palavras anteriormente conhecido como Lanevos e outras informações. É uma missão simples, o que significa que o alvo não é forte. No entanto, deve haver algo especial nele que faça o Senhor Louco saber de sua existência. Embora seja uma missão simples, pode haver um propósito mais profundo por trás dela. Para alguém tão poderoso quanto ele, não deveria ser apenas um teste. Audrey momentaneamente permitiu que ela ocupasse sua mente. Só depois de alguns segundos ela disse: vou confiar a elas. As duas mulheres parecem ter muitas conexões em Backlund que serviriam para ajudar a encontrar Lanevos. Depois de confirmar os assuntos relativos à sua vingança, Klein ficou em silêncio e deliberadamente permitiu que seu Smurf ocupasse o centro do palco. O mundo examinou a área e falou com uma voz rouca: Senhor Louco me disse que posso emitir missões e reunir ingredientes aqui, é isso? Sim, Audrey elegantemente acenou com a cabeça e disse: no entanto, você precisa esperar pacientemente. O que vai acontecer a seguir é o tempo de leitura do Senhor Louco. Concluí minha missão de assassinar o embaixador de Intis Bakerland, mas nem mencionei isso para ocupar esse período de tempo, ela pensou, erguendo levemente o queixo. Senhorita. Justiça, você realmente tem um grande senso de domínio. Terei que pagar o preço do conhecimento mais tarde para que o assassinato de Bakerland possa realmente chegar ao fim. Klein desviou o olhar, divertido, e olhou para o enforcado. Alger Wilson não falou cegamente por causa do aparecimento de um novo membro. Ele permaneceu em silêncio e observou em segredo. Nesse momento, quando viu o Senhor Louco olhando para ele, curvou-se rápida e humildemente e disse: desta vez, ainda restam 6 páginas. A página final será dada a você na próxima vez. Claro, Klein assentiu. O enforcado rapidamente concentrou sua mente, relembrou o conteúdo e expressou-o com sua mente. Ele rapidamente terminou de escrever 6 páginas do diário e as viu desaparecer de repente e aparecer nas mãos de Klein.
Klein olhou para baixo e vasculhou o conteúdo da primeira página. 9 de fevereiro. Eu tenho um terceiro filho. Eu o chamei de Bornova. Minha filha mais velha, Bernadette, teve sorte. A mãe dela e eu éramos apenas Beyonders de sequência baixa naquela época. Ela é livre para escolher o caminho que quer seguir. Meu filho mais velho, Ciel, é o mais infeliz. Ele herdou uma pequena quantidade de características de Beyonder, mas tem que seguir meu caminho. Talvez ele possa fazer alterações na sequência 4, mas nunca é fácil atingir as sequências altas. Meu segundo filho, Bornova, nasceu entre Bernadette e Ciel. Eu fiz suas características equivalentes a um Beyonder de sequência 5. Isso reduziu a carga sobre mim, permitindo-me digerir minha poção ainda mais rápido, acelerando meu avanço. E quando ele acabou de nascer, já mostrava vários traços de um astromante. Zaratul veio me parabenizar em segredo e elogiou Bornova como um anjo adorável. Perguntei a esse mestre de adivinhação o que ele realizaria no futuro. Ele apenas sorriu e não me respondeu. Quando perguntei a ele sobre o futuro de Ciel, ele finalmente disse que a morte é um final inevitável, mas isso pode ser uma coisa boa. Sério, as palavras de um vidente são sempre tão vagas que dá vontade de abrir a boca. Quando finalmente perguntei sobre o futuro de Bernadette, ele ficou muito sério de repente. Ele disse que ela me odiaria, me detestaria, viraria as costas para mim e se tornaria uma figura importante no mundo misterioso. Às vezes, você realmente não deveria perguntar sobre o resultado de uma adivinhação. Acho difícil acreditar que minha adorável e gentil Bernadette, que cuida de seu irmão, adora seu pai e mima sua mãe, me odiaria e me trairia. Por que isso aconteceria? Que ato excessivo eu fiz? Talvez ela tenha alguém que ame, mas não estou satisfeito. Algum punk que eu vou acabar matando? Não, Zaratul não é um adivinho, e a adivinhação que ele recebe pode estar errada. Esqueça isso, Roselle. Acho que sinto o cheiro de algum melodrama familiar planejado. Depois de ler a primeira página do diário, Klein não pôde deixar de satirizar silenciosamente. Ao mesmo tempo, lembrou-se naturalmente do que Zaratul lhe contara sobre o futuro de Bernadette, uma figura importante no mundo misterioso. Isso estava se referindo ao mundo dos Beyonders? Em que nível alguém seria considerado uma figura importante? Klein virou as páginas pensativamente. 22 de maio. Floren da família Sauron realmente quer que eu seja seu subordinado. Eu pareço alguém que seria um lacaio? Sua atitude é simplesmente inaceitável. Eu juro que um dia vou fazê-lo pagar o preço por sua arrogância hoje. No entanto, algumas das coisas que ele mencionou são muito interessantes e vale a pena ponderar. Nota: 1. Autor usou Smurf aqui, VCS sabem do que se trata, mas eu não achei uma tradução coerente, então vou deixar em inglês. Ponto.